Bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Desculpa um pouquinho a nossa demora, mas a gente está com uma crise de tosse, certo? Então tem que ter um pouquinho mais de paciência, tá certo? Então tenham todos um excelente domingo. A gente vai tratar de um tema relacionado com o mês de novembro. Só ajeitar aqui um pouquinho mais. E que muitas pessoas ainda às vezes têm dúvida, né? E quem não tem dúvida, é bom que a gente repete. Mas antes da gente tratar do nosso tema, da nossa conversa, sobre a questão dos funerais, a questão da morte, a postura que um cristão deve ter, ou qualquer pessoa com mais respeito, a gente vai fazer primeiro a nossa prece, né? Todas as atividades do centro espírita, elas são realizadas mediante prece, né? A gente faz uma prece, tanto para começar como para terminar. Isso é uma idolatria, isso é... Não. Qualquer atividade que a gente faz até no dia a dia, elas iniciam e terminam com uma prece, certo? Então, quem estiver em casa, fique à vontade para fazer com os olhos abertos, com os olhos fechados, e a gente vai fazer a nossa prece de hoje. Deus de infinita misericórdia, envolve-nos nessa bela manhã de domingo. Abençoa todos aqueles que se encontram em trabalhos, estão em casa. Abençoa todos aqueles que estão à procura de um alento, de uma iluminação nesse mundo às vezes tão difícil. Que Deus abençoe todas as nossas atividades, os nossos lares, e que possamos também hoje ter uma boa conversa com relação aos despojos materiais das pessoas que já se foram. Que Deus nos ampare hoje sempre, que assim seja. Bom, antes da gente falar dessa questão dos despojos, da questão dos velórios em si, a gente vai conversar um pouquinho sobre o corpo, como é que o Espiritismo vê isso e qual a postura que a gente quer ter, né? Então, antes de qualquer coisa, o que é que o Espiritismo pensa com relação à morte? Quando a gente fala da morte no centro espírita, nós trabalhamos no Espiritismo com uma mudança de estado. É isso, uma mudança de estado. Quando eu saio de Teresina e eu vou para outro local, eu vou para esse outro local, mas fico tranquila porque sei que vou voltar. Isso aqui eu estou me referindo assim ao nosso dia a dia bem humano, né? Se um amigo meu viaja, eu fico triste pela ausência da presença física da pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu vou conversar com ele, eu sei que eu vou encontrá-lo, eu sei que nós vamos manter contato, se for possível, através dos meios de comunicação devida, né? E isso a gente vive no nosso dia a dia, às vezes nos sentimos mais tristes, mais alegres. Mas eu sei que o meu amigo, o meu filho, ele mudou de local, ele mudou de residência, mas ele está indo para um emprego melhor, para um trabalho melhor, ele está em busca de outras oportunidades. O meu filho se mudou, saiu dessa situação, mas essa situação que ele está saindo agora, desse local, era um local triste, era um local que ele não tinha condições, e agora ele vai para outro local. O meu amigo foi para outro país, mas eu fico feliz por ele, triste porque sinto falta da companhia, mas fico feliz porque ele foi para esse outro local, onde ele vai dar continuidade aos trabalhos, às atividades dele, né? Então a gente sempre fica nessa situação. O que acontece com a morte para o Espiritismo é que nós temos essa visão, essa postura não muda. Qual a postura? A postura de saber que quando as pessoas morrem, quando as pessoas falecem para a doutrina espírita, para o Espiritismo, isso significa apenas que a pessoa fez uma viagem da qual eu farei e outras pessoas farão. E aí nós temos que nos preparar para essa viagem. Se essa viagem vai acontecer mais cedo ou mais tarde, eu não sei. Mas a gente tem que estar preparado. Não só para a nossa viagem, mas para a viagem do outro. A viagem do colega, a viagem do amigo, a viagem de outra pessoa. Se na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós às vezes tomamos um susto, né? Poxa, fulano vai embora, vai viajar, vai resolver mudar de vida e vai viajar. Poxa, meu filho passou no concurso, mas aí no concurso você já estava esperando, né? Porque fazia tempo que ele estava te dizendo, olha, eu fiz para tal lugar, eu fiz para tal estado, talvez eu tenha que ir embora, talvez eu tenha que viajar. Aí a gente já vai se acostumando mais a imaginar que a pessoa vai viajar, vai embora.
Ou então a pessoa diz, poxa, meu país está invadido pela guerra, então vou ter que ir embora, vamos ter que todos ir embora. Vamos embora todos ao mesmo tempo. E deixamos para trás todas as nossas coisas, né? Não olhamos para trás, vamos embora, porque a situação chegou a um ponto em que não temos mais condição de permanecer dessa forma. Então, se a gente observar no nosso dia, no nosso momento, né, quando a gente fala da morte, as situações são muito parecidas. Às vezes a pessoa vai definhando por algum problema de saúde e a gente já se prepara para aquele momento em que ela vai partir. Às vezes a pessoa chega de uma hora para outra e ela vai embora. Sofreu um acidente, sofreu um problema, ninguém imaginava, a pessoa faleceu, né? Outras vezes são os desencarnes coletivos, as mortes coletivas, as pessoas morrem todas ao mesmo tempo. Mas veja que nessas situações que são muito parecidas com os nossos despedidas que a gente tem na nossa vida em comum, né, elas acontecem e a gente tem que se preparar. Há situações nas quais a gente não se prepara. Cristiano, mas se preparar para essas despedidas, para essas ausências, para esses afastamentos, não é uma coisa muito triste, não é eu ficar todo o tempo pensando na morte? De forma alguma, porque para o espiritismo, como a morte é passagem, é mudança, é como você pensar nessa viagem. Bom, eu vou chegar ao final do ano e eu vou viajar, eu vou começar a me preparar para isso. Bom, no próximo ano eu vou viajar. Na pandemia, essa reflexão se tornou muito mais intensa, né? Por que ela se tornou mais intensa? Porque, de repente, a morte não era algo que acontecia com o outro. A morte não era algo de você dizer assim, poxa, olha, é fulano tão jovem, ou poxa, fulano faleceu, ou oh, aconteceu uma... Não, de repente, a morte cercou, né? E podia ser você, podia ser alguém que você amava, podia ser alguém que você desconhecia. A questão da presença da morte se tornou tão intensa, né, que nós tivemos que, de repente, tomar aquele choque de realidade que nós também morremos, que as outras pessoas morrem e que algumas pessoas muito queridas nossas, vai chegar um momento que elas vão embora. E quando a gente tem uma visão extremamente materialista, ou nós vamos para o desespero, para a angústia, né? Não, acabou tudo, eu perdi a pessoa muito amada, etc. Ou então nós vamos para o outro extremo. Ah, fulano morreu, deve estar no céu. Isso pode ser muito consolador. Mas se às vezes a pessoa não foi uma pessoa bacana, digamos assim, uma pessoa que cometeu vários atos errados, imagina se você é parente dessa pessoa e você vai ficar pensando, bom, fulano foi pro inferno? Foi pro inferno? Então são visões assim extremistas, né? E o espiritismo, ele propõe uma via do meio. A pessoa morreu, mas ela vai para um local que ela mesma criou. Ela vai para situações no qual ela mesma trabalhou para aquilo ali. Ela vai fazendo uma comparação que a gente fez agora para uma situação melhor, para uma situação igual ao que ela já vivia e as situações que ela provocou ao longo da existência dela. Mas todos fazem essa viagem. Não tem como nos afastar da viagem. E às vezes a gente toma um susto, né? Do nada, aspas, me perdoe aqui utilizar os aspas, que eu não gosto muito, mas vou usar. Do nada, a pessoa passa por uma situação que ela diz, meu Deus, eu quase morro. Ou se ela não acredita em Deus, quase morri. Eita, esse acidente, isso, aquilo. E então ela começa a entender que cada dia que ela tem é um dia a mais, um dia de agradecimento, um dia de luta, um dia de várias coisas, mas é um dia que lhe foi concedido a mais. Porque esses dois extremos da vida são as nossas certezas, né? Nascer e morrer. Se o nascimento vai atrasar, se o nascimento vai adiantar, se a morte vai ser antecipada, se a morte vai ser posterior, mas elas são duas coisas assim que são imutáveis dentro da nossa vida. As outras a gente tem variações, mas essas não, né? Essas sempre vão acontecer. Então, quando isso acontece com a gente ou com alguém próximo, muitas vezes a gente se pergunta, mas por que aconteceu? Poxa, eu estou mais um tempo aqui na Terra. Poxa, mas eu estou mais um período aqui no mundo.
né? Eita, quase que fulano morre, fulano aconteceu. São alertas, pequenos alertas. Né? Um, para a gente aprender a valorizar a nossa existência. Dois, para a gente refletir como é que a gente anda, como é que a gente está fazendo, pensar nas oportunidades, pensar que a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui. Né? A gente ainda tem muita coisa para fazer aqui. Nós temos muito trabalho para desenvolver aqui. Trabalhos familiares, trabalhos profissionais, trabalhos espirituais. Nós que ainda estamos aqui, que estamos vivendo aqui, é porque temos ainda muitas coisas para fazermos aqui. E essa reflexão sobre a morte não atrapalha em nada a nossa vida. Porque para o Espiritismo, como não tem essa coluna, né, bem no meio, dizendo isso aqui é vida, isso aqui é morte, mas é só uma tirada, isso tudo é vida, isso aqui tudo é vida, a morte permeia as nossas situações, as nossas atividades, mas ao mesmo tempo ela não é vista como um monstro, ela não é vista como um fim, ela é vista como as situações que eu conversei com vocês bem no início, né? É uma viagem do qual humanamente vamos chorar. Eu não posso exigir de uma mãe que o filho morra e ela não sinta nada, porque se ele viaja, a gente sente falta. Então é a mesma coisa. Eu não posso dizer para as pessoas que elas não vivam o seu luto. Então, eu preciso respeitar o luto das pessoas. E que o luto meu não é o luto do outro. Se o meu filho viaja, eu posso ser uma mãe que diz, tô triste, vou sentir falta, mas vou mantendo contato, vou me acostumando. Mas eu posso ser aquela mãe que fica arrasada, que diz que não vai aguentar de saudade, que tá muito triste, que tá isso. E eu preciso respeitar o luto dessa mãe, porque ela não sou eu. Porque a minha forma de ver a viagem do meu filho para o concurso, para casar, para qualquer coisa que ele tenha feito, né, ou para minha filha, não é a visão daquela mãe. E isso no Espiritismo é uma proposta de respeito. Por quê? Porque quando a pessoa morre, as reações das pessoas são diversas. Eu não posso obrigar pessoas que vêm de realidades distintas, religiões diferentes, forma de pensar diferente, maneiras de visão do mundo diversas da minha, a aceitarem. Eu posso olhar e dizer, meu Deus, por que essa pessoa está tão desesperada? Mas eu, para o Espiritismo, não vou ficar tão desesperado. Mas a pessoa ficou desesperada. O que eu tenho que fazer como espírita é consolá-la, é abraçá-la, é respeitar o prazo do luto daquela pessoa. Porque quando a pessoa está em processo de luto, isso envolve muitas coisas que não é só a ida do outro. Vamos voltar lá para o nosso dia a dia. Eu tenho uma grande amiga, digamos, que viajou. Essa amiga é muito querida minha, fazemos todas as atividades juntas, é uma das minhas melhores amigas. Quando ela viaja, eu vou sentir muita saudade. E não só disso, da companhia nas atividades, eu vou sentir falta se eu dependia muito dela também. Então há vários lutos que envolvem tudo isso. Há lutos no qual a dependência da pessoa que se foi é tão grande que o outro não só sente falta da pessoa, mas no luto ele também vivencia essa quebra dessa dependência, esse rompimento de dependência que vai nos forçar a caminhar sozinhos, que vai nos forçar a andar sozinhos. Mas eu preciso respeitar, porque o luto não tem prazo. Nós vivemos numa sociedade que é muito ágil, muito rápida, tudo é imediato, tudo como diz o Bauman, tudo é muito líquido. Só que a gente esquece do tempo das pessoas. Algumas vezes eu posso observar um amigo, um conhecido, e dizer, mas você ainda está chorando porque seu filho viajou? Mas é aquela pessoa. Eu posso conversar, eu posso iluminar, mas um profundo respeito pelo luto dos outros, por essa forma que a pessoa está vivenciando. Porque a maneira que a gente vê, reitero, é distinta um do outro com relação a isso. E a forma que o Espiritismo vê os despojos carnais, ou seja, o corpo, também é diferente. Para nós espíritas, encerrou o processo de desligamento do espírito ao corpo, tem mais nada. Nós temos respeito pelo corpo, como temos respeito por qualquer coisa.
Mas ali para nós não tem mais nada. É fazer o enterro, a incineração, a escolha que a pessoa quiser, né? Pressupõe que a pessoa fez uma escolha. E essa escolha, que a gente também respeita, tá? Mas para nós, acabou. Tá, Cristiane, mas se acabou, como é que fica o 2 de novembro? Como é que fica a questão dos finados na visão do espírita? Como é que fica a questão do velório na visão do espírita, já que acabou, encerrou? Então, de frente para trás. Qual é a postura do espírita no velório? Respeito. Por que respeito? Porque ele entende que naquele momento, às vezes o espírito está próximo, porque ainda não se desligou completamente da matéria. Muitas vezes, não só o espírito, mas outros espíritos estão ali transitando. E como somos espíritas, entendemos que se eles transitam em todos os lugares, nos velórios eles também estão. Então a postura do espírito é de respeito. E o que a gente vê, na maioria dos casos, é desrespeito nos velórios. E o que a gente fala de desrespeito nos velórios? Às vezes as pessoas têm, sabe aquela salinha central, onde fica lá velando o corpo, as pessoas estão passando, estão conversando, às vezes está a família, está os amigos. Ali às vezes a pessoa até fica calada. Mas a gente percebe conversas totalmente desnecessárias. Não estou falando de cumprimentar alguém que chegou, de falar, de dar um abraço, não é isso. Mas conversas desnecessárias. Do lado de fora, geralmente dessas salas, as conversas são piores. E eu não estou falando de tratar do dia a dia, como eu digo, fulano, nós estamos encontrando nesse velório, né? Foi tão rápido, etc. Ou fulano já vinha há muito tempo. Não é disso. Eu estou falando da falta de noção e de respeito com o espírito que está ali. E como eu já disse antes que nem todo mundo pensa igual a gente, então a gente espírita tem que evitar esse tipo de comportamento. Não é você chegar no velório e ficar imune assim, sabe? Uma estátua. Não, não é isso. Você vai interagir com pessoas, as pessoas vão falar com você. Mas imagina uma pessoa que chega no velório para você e começa a contar uma fofoca. Isso é totalmente inadequado. Respeito à família, respeito aos dispostos daquela pessoa e respeito aos próprios espíritos que estão por ali e o desligamento daquela pessoa. Ou em alguns casos, né, falar mal da pessoa que morreu. Fulano morreu, mas era horrível, era isso, era aquilo outro. Eu sei que os sentimentos de cada um, e pode ser esse o sentimento, a pessoa morreu, ele fez muito mal, né? Não vou dizer para você estar, que pena, que tragédia, né? Não vai ser esse seu sentimento, provavelmente. Mas a gente vai se trabalhando para que isso não impacte no outro e naquelas famílias que estão presentes. Então, o velório não é um ambiente para você estar fofocando, não é um ambiente para você estar dando risada. Eu acho meio estranho em velórios as pessoas darem risada, não pela vida que segue, porque a vida segue, mas sim porque naquele momento as outras pessoas estão com dor, né? Eu estou com dor, não posso estar só rindo, mesmo que a história seja engraçada, porque as pessoas estão com dor. Porque eu não sei a realidade do outro. Já tem pessoas que são diferentes, são pessoas que dizem, eu quero no meu velório, e eu já assisti um velório assim, eu quero música. E nesse velório que eu assisti há muito, muito tempo, eram os pais de uma amiga muito querida, os filhos colocaram músicas que eles gostavam, porque eles tinham dito, olha, quando eu morrer eu quero música. E tem gente que diz, olha, quando eu morrer eu quero uma roda de samba. Quando eu morrer eu quero risada, eu quero gargalhada. Então a gente obedece a voz da pessoa, né? Mas isso é a pessoa que já disse que é assim. Mas ainda assim eu preciso respeitar a mãe que está enlutada, o filho que está enlutado, os amigos que estão enlutados, que às vezes não estão nessa vibração de ser assim. E isso vai para o nosso comportamento, até porque a gente vai falando, né, nos velórios, nós vamos falando, e vai acumulando toda aquela vibração ao redor, e os outros espíritos também. Até porque geralmente, por conta da dinamicidade, não existe mais o velório em casa, é uma raridade, né, mas às vezes acontece. Mas você vê que a sala do velório aqui, tem outra sala aqui, tem outra sala aqui. Tá, o fulano desse velório aqui disse que todo mundo podia rir, podia conversar, porque ele queria que fosse uma ida engraçada, porque ele sempre foi assim. Mas o do lado pode não ser assim. A família pode estar enlutada por conta de um bebê que faleceu, por outra coisa. Então, eu preciso respeitar também. A gente tem que ter respeito pelos espaços e pelas situações das outras pessoas, desse luto que elas estão carregando, tá? E como existem formas diferentes, você tem a incineração, né, que é cremar a pessoa. Você tem a situação da pessoa que quer
que tenha velho mais tempo, tenha situações diferentes, e que o ideal é a pessoa já deixar em vida bem claro o que é que ela quer. Olha, quando eu morrer, eu quero isso. Ah, Cristiane, não vou tratar disso. Sim, você não tratar disso vai evitar que isso aconteça? Não, porque é inevitável. Então é melhor já dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero dessa forma, e deixar isso por escrito se quiser, ou deixar com os parentes falando, ou conhecidos, é dessa forma que eu quero meu velório, eu quero com flores, eu quero com isso. Porque isso vai acontecer, como eu disse a vocês, em maior ou menor prazo isso vai acontecer. E como nós temos essa visão de viagem, no 2 de novembro, no finados, né, não necessariamente o espírito vai, o espírita presente, vai ao cemitério. Em uma pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos se sentem, Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele diz se os espíritos se sentem felizes quando se lembram deles. A resposta é sim. Eles se lembram, eles ficam felizes que nós nos lembremos dele. Eles ficam felizes quando nós vamos ao cemitério, na lembrança. Mas não por ir ao cemitério. Porque eu posso estar todos os dias e lembrar do meu pai, lembrar da minha mãe, fazer minhas orações para que eles estejam bem. Eu não sou obrigada a ir no cemitério no dia 2 de novembro, porque eu sei que os despojos não estão lá. Mas posso fazer isso porque gosto, porque quero. Não há sentido de você ir pro 2 de novembro, porque os outros vão falar, porque que os outros vão dizer. Né? Para nós espíritas, os espíritos não estão mais ali. Alguns podem até estar ainda ligados ao seu corpo. Mas aonde eu estiver, a prece que eu fizer, não só no dia 2 de novembro, pode vir a beneficiar as pessoas que já faleceram. Porque o tempo vai apagando aos poucos da nossa memória e lembrança. Vai apagando aos poucos. Não porque sejamos ingratos, não porque sejamos menos amorosos, não, mas é porque o tempo vai curando. Para quem está muito machucado com o luto, ele vai trabalhando, ele vai sentindo e vai se tornar uma lembrança. Uma lembrança que pode ser dolorosa, uma lembrança pode ser boa. Voltando a comparar com as viagens, né? Com as viagens, eu posso colocar em mim, meu amigo viajou para, sei lá, Portugal. E ele vai morar lá para sempre. Eu talvez o veja, eventualmente, talvez nunca mais o veja. Mas eu posso conversar com ele. E nós espíritas podemos conversar através dos nossos sonhos, através das nossas orações, porque quando a gente ora e chama, geralmente se a pessoa puder, ela vem e nos escuta. Então nós temos essa oportunidade de conversar com as pessoas que foram, não necessariamente numa reunião mediúnica através de um médium, mas com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de estar em contato. Então a gente não precisa ficar naquela angústia de no dia 2 de novembro ir, até porque está cada dia mais complicado o dia 2 de novembro, não só pelo imenso calor em Teresina, mas pelas multidões dentro dos cemitérios, por alguns problemas às vezes que acontecem ao redor dos cemitérios, nesses tipos de evento, né? Então não é obrigatório. Mas, Cristiane, eu quero ir. Então vá, porque o espiritismo, ele não proíbe. Não existe regra nenhuma no espiritismo proibindo. São regras se você pode ou não seguir. Mas a gente assume a responsabilidade por seguir ou não alguma regra. Mas dizer não pode, não faz, não tem problema, tá? Então, tanto no velório quanto nos finados, a postura do espírita e de qualquer pessoa com pingo de noção e de consciência é de fazer o seguinte: eu vou para um local onde uma pessoa já não está mais na Terra, eu vou para um local onde as pessoas podem estar muito tranquilas, mas podem estar angustiadas por conta dessa partida. Como é que eu vou me portar? Com o respeito devido. Se eu ver a pessoa muito angustiada, chorando, eu não tenho que ficar lá explicando princípios básicos da doutrina espírita, mas posso dar um abraço na pessoa, posso ficar lá no meu cantinho fazendo minhas orações para que tudo fique bem, para que tudo se equilibre. Tá? Então, isso é que é a postura do espírita. Isso é que é a postura de uma pessoa que tem uma consciência ética num momento desse. No 2 de novembro, eu não preciso criticar quem vai ao cemitério. Ah, mas eu sei que os espíritos não estão mais lá, que aquelas pessoas não estão mais lá. Tá, mas o outro ainda precisa ir. O outro ainda faz questão de levar flores. O outro ainda faz questão de passar por todo esse ritual que para ele ou para ela é importante. Então, nós vamos respeitar essa situação. Até porque, como nós acabamos de conversar, os espíritos ficam felizes que se lembram dele. As pessoas lembram dele. E lembrar da pessoa
com o que foi de bom, né? Às vezes nós sofremos muito, nós somos muito magoados por uma pessoa, essa pessoa já morreu. Ficar lembrando da mágoa e da raiva não vai resolver, né? É um trabalho que seria tema de outra palestra, que seria a questão do perdão, né? Porque às vezes a gente trabalha muito perdão com os vivos e esquece de perdoar os mortos, né? Mas não é essa a ideia da nossa conversa. A nossa conversa é de focar nessas lembranças, né? Das boas lembranças, como a gente faz com os amigos. Se meu amigo está fora e meu amigo não vai retornar ao Brasil, eu vou ficar sempre com as boas lembranças. Eu vou ficar sempre conversando. Eu vou ficar sempre tendo boas ideias com relação a ele, mesmo que nós não vejamos mais, mesmo que as coisas mudem na vida. E aos poucos a gente tem que ter essa consciência de buscar ajuda. Eu estou vivendo um mar de dor por conta do luto, por conta da situação. Busque ajuda. Ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda religiosa, se te consolar, certo? Porque não é para acabar com o luto. Não é para você em 1 mês, 2 meses assim, tô ótimo, não senti nada. Nem sempre é assim, nem sempre vai ser dessa forma. Mas você buscar ajuda para você começar a ver as outras possibilidades paralelas a essa situação. As outras possibilidades, porque a vida continua. Independente da sua crença, a sua vida está continuando. A sua vida é preciosa. Se você está aqui, se você está nesse momento, é porque você tem muita coisa ainda para fazer nesse mundo. Você pode ainda estar um pouco confuso no que é, tá? Ah, Cristiane, mas eu sinto tanta falta, eu quero morrer também. Algumas pessoas dizem isso. E é plenamente compreensível que a pessoa diga isso, de um filho seu, de alguém muito querido, de uma pessoa que você não esperava e você está sentindo falta, né? Mas só um lembrete de que a gente adiantar a nossa viagem não vai nos fazer encontrar com a pessoa. Não vamos encontrar a pessoa se adiantarmos a nossa viagem. A nossa viagem vai vir no tempo certo, na hora certa, no momento certo. E uma das grandes características do Espiritismo, no meu entendimento, é que nós vamos nos reencontrar. Nós vamos reencontrar aqueles que já foram, que nos são muito queridos. Eles foram antes. Mas a gente está indo depois e vamos nos reunir, vamos conversar e vamos trocar ideias. Isso nos faz um bem tão grande, tão grande. Ah, Cristiane, mas do jeito que tu tá falando aí, eu também vou reencontrar com quem eu magoei, eu me magoou. Mas isso é tópico de uma outra palestra, tá? O que fazer quando a gente reencontra os nossos inimigos ou aquelas pessoas que nos magoaram, ou que nós magoamos muito, né? Estou me restringindo hoje, mas aqui é a questão dos finados, das pessoas que nós convivemos e temos carinho, temos afeto, temos amor. Então, o que eu posso desejar num domingo como esse de hoje, né? Que a gente enche o nosso coração de alegria, de fé, de saber que a gente vai se reencontrar, né? De saber que um dia a gente vai também nos preparar para isso, né? A gente acha que quem morre é o vizinho, né? Quem morre é o outro, né? A gente não morre, nós somos eternos. Mas um dia a gente vai, tá? Procurar viver bem cada dia. Viver bem cada dia. E reitero, em situação de angústia, de desespero, busque ajuda. Não só ajuda religiosa, não só ajuda psicológica, mas ajuda psiquiátrica, ajuda de bons médicos, porque a medicina foi criada para isso, para nos ajudar, certo? E conte com os apoios dos seus amigos, das pessoas queridas. Cristiano, eu não tenho ninguém, você tem a Deus. E Ele não abandona ninguém nunca, tá? Então desejo a todos um excelente domingo, de muita paz, de muita tranquilidade. E se não for de paz e de tranquilidade, que pelo menos você se mantenha mais em paz e mais tranquilo, tá? Que Deus nos abençoe imensamente. Vamos fazer só a nossa prece de encerramento, tá bom? Querido Jesus, obrigado pelo domingo. Nos fortalece, Senhor. Afastar de nós os maus pensamentos. Ilumina a nossa vida. Dá-nos sentido, alegria. Cada vida é preciosa. Cada um de nós tem uma missão. E às vezes a nossa missão é simplesmente fazer as nossas atividades diárias. Que Deus abençoe a todos aqueles que já se foram, aos nossos amigos, queridos, parentes já falecidos. Que Deus nos ampare hoje e sempre e que assim seja. Queridos, tenham um ótimo domingo, muita paz,
muita saúde, uma excelente semana a todos, tá bom? Tchau, tchau.